em graça sobre nós, para que compreendamos, ó Deus, este tema doutrinário tão importante para a nossa caminhada de fé aqui neste mundo, tão conturbado, tão difícil. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor aqueça os nossos corações e as nossas almas e nos dê o alimento que precisamos para o nosso viver, de tal modo que a nossa vida sirva aos propósitos da Tua glória, também promova a causa de Jesus, a evangelização, a proclamação da boa nova de salvação e que traga alegria também para o nosso coração, na edificação e na maturidade espirituais que precisamos para a caminhada contigo mesmo. Cuida de nós então, dá-nos o privilégio de ouvir Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém. Irmãos queridos, nesta manhã eu gostaria de ser dissertativo com a igreja. Meu interesse, meu objetivo é enfocar este grande tema doutrinário da nossa fé, que é a crucificação de Jesus Cristo. Porque eu creio que precisamos discernir, como que fazendo uma radiografia desse grande episódio. Pois às vezes, contaminados por ideias hollywoodianas do cinema, nós ficamos muito aquém do que a cruz de fato significa e simboliza. Por que é que ela é um emblema da nossa fé e está estampada em nossa igreja? Por que é que valorizamos tanto a cruz de Jesus Cristo? Será que é um mero símbolo? Será que é apenas aquilo que nós compreendemos em termos de sofrimento causado pelo Império Romano na vida de um homem inocente? Será que é por isso que a cruz nos atrai tanto e damos a ela o devido valor? É por isso mesmo? Eu creio que esse tema doutrinário, a expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, precisa ser pensado, refletido, meditado, ponderado atentamente à luz das Escrituras. E eu não tenho tempo para dissecar esse assunto com os irmãos nesse instante, mas eu queria pensar alguns elementos escriturísticos para a nossa fundamentação, em termos de valorização que devemos dar à cruz de Jesus. Hoje, especialmente, a cristandade mundial celebra a ressurreição de Jesus. E que grande momento é este? É o atestado de que em Jesus a vitória foi conquistada. A vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado. Sim, mas a ressurreição só tem esse significado, só pode nos levar a esse tipo de apreensão, porque a cruz veio antes. A cruz de Jesus foi erigida, e aquilo que aconteceu nela, de fato, foi adequado para que a consumação com o sepulcro escancarado e aberto acontecesse também. Se a morte de Jesus não fosse digna, se a cruz não representasse doutrinariamente tudo que ela representa, a ressurreição não teria acontecido. E Paulo, tratando disso aos Coríntios, nós conhecemos bem naquele capítulo emblemático de 1 Coríntios 15, quando ele diz, num determinado momento, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, vã nossa fé, e ainda estamos mortos, estamos debaixo da maldição do nosso pecado. Não tem sentido toda a nossa religiosidade, pois estamos crendo numa mentira. Devemos dar graças a Deus pela cruz de Jesus Cristo.
John Stott, grande teólogo anglicano, inglês, falecido em 2011, ele cunhou uma frase que diz o seguinte: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Eu creio que isso é verdade. E eu creio também que ele não estava pensando apenas no objeto do martírio, do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Eu creio que a mente do teólogo John Stott entrava num outro tipo de ambiente, diferente do martírio. Hoje também é 21 de abril, é o dia do mártir Tiradentes. Ele foi martirizado, ele é herói nacional. Cristo não é mártir da fé. Cristo não é herói da fé. Ele é o Senhor da nossa história. Cristo não foi martirizado na cruz. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Há uma diferença entre ser herói e ser o Senhor da vida e da morte. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. No caso da cruz de Cristo, o sentido que ela apresenta aponta para o conteúdo da obra espiritual que o nosso Salvador realizou ali. Pois foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. É assim que diz o hino 334 do nosso inário presbiteriano. A cruz de Cristo é importante demais para ser deixada num lugar secundário na caminhada de nossa experiência de fé neste mundo. Ela não pode ser mudada de lugar, ela é o centro, ela é o miolo, nela está o bojo de tudo que Deus preparou para a nossa redenção. Ela deve estar sempre numa posição e num lugar de destaque na nossa percepção da obra de Deus, por se tratar de um dos principais emblemas do Evangelho e por ocupar o centro da vivência cristã. Por quê? Precisamos perguntar e tentar observar nas Escrituras algo que possa ser consistentemente apresentado como resposta. Por que a cruz de Cristo tem tanta relevância, tanta importância para o exercício de nossa espiritualidade? Eu creio que por causa daquilo que ela revela ao nosso coração, por causa daquilo que ela mostra a mim e a você, à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, por causa dessa radiografia, é preciso olhar para além do aparente, é preciso olhar radiograficamente para aquilo que está embutido dentro da cruz de Jesus Cristo, aquilo que a envolve por completo. Por isso é uma temática doutrinária, por isso é um assunto que vai além da historicidade humana. O historiador pode olhar para o mesmo evento, para o mesmo Calvário, para o mesmo episódio da crucificação e concluir que ali estava um revolucionário que lutava contra a opressão do Império Romano. Mas nós não olhamos para Cristo como esse revolucionário que foi martirizado e que se colocou como um herói para todas as épocas, um exemplo até a ser seguido, de moralidade, de força na suavidade, na mansidão, na não violência. Força essa que foi copiada, por exemplo, por Gandhi. A força da não violência. Cristo não é um referencial meramente humano
para que nós copiemos a sua prática. Ele é o Deus que se encarnou e trouxe para nós referências para uma vida que transcende a terrena e que transpõe os portais da eternidade, nos levando à presença de Deus. Por isso, precisamos olhar atenta e cuidadosamente para a cruz de Jesus Cristo, porque nela nos é revelado o grande e insondável amor de Deus por nós, o grande mistério da nossa salvação, mistério porque nós não somos capazes de compreender exatamente, discernimos tenuamente, e o suficiente para crer e depender do Senhor para viver. O que a cruz de Jesus nos revela? Há muitas coisas a serem ditas a respeito. Muito eu poderia falar aqui. Eu escolhi 3 coisas apenas, para deixar gravada na sua memória, e Deus me conceda a graça de ver isso reproduzido na sua conduta de cada dia, especialmente na carreira cristã. Portanto, que o Senhor olhe para você com generosidade e aplique isto de maneira suave à sua alma, ao seu coração, gravando na tábua de seu coração a verdade da palavra de Deus sobre a cruz de Jesus Cristo. Por que a cruz tem tanta importância? É a pergunta. E eu respondo de 3 modos simples, mas que podem fazer diferença na nossa experiência de espiritualidade no dia a dia. Em primeiro lugar, eu digo que a cruz de Jesus Cristo é muito importante para nós por causa daquilo que ela revela ao nosso coração. E ela revela, em primeiro lugar, a pior morte para a melhor experiência de vida. A pior morte para a melhor vida. Por que pior morte? Porque significou para Jesus estar debaixo de maldição e da ira de Deus por causa do nosso pecado. Por causa do pecado que havia se esparramado e tomado conta de toda a natureza humana. A pior morte, porque Jesus assumiu o nosso lugar diante do trono do juízo de Deus. Jesus foi diante de Deus para pagar o preço. Jesus foi diante de Deus para sofrer em nosso lugar. Era o nosso sofrimento, a nossa vergonha, o nosso ultraje, a nossa corrupção. A maldição deveria ser despejada sobre os nossos ombros. Nós acabamos de ler aqui a citação do apóstolo Paulo de Deuteronômio 21, 23 na liturgia. Agora, pela palavra do apóstolo Paulo, aqui mesmo em Gálatas. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Moisés escreveu isso em Deuteronômio 21, 23. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E a maldição não se encontra apenas no âmbito material. É algo que fere a alma. É algo que corrói por dentro. A maldição não está no aspecto descomunal do sofrimento pelo qual Cristo passou. É a ferida, a chaga da alma, que faz toda a diferença e que mostra a hediondez do seu sofrimento. A pior morte para a melhor expressão e experiência de vida. Jesus, Deus unigênito, perfeito homem de perfeito Deus,
Homem sem pecado, santo, santo de Deus, imaculado, sem mancha, sem defeito, sem contradição. Homens tentaram pegá-lo em algum deslize, não encontraram falha nele. No instante do seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, a declaração do governador é esta: não vejo nele pecado algum, falha alguma. Mas ele é crucificado, porque ele veio com um propósito de experimentar a nossa morte, para que nós experimentássemos a sua vida. A pior morte para a melhor vida porque é a nossa garantia e a certeza de que tudo que experimentamos no tempo presente não é suficientemente forte, grande, para nos dar sensação de que tudo é apenas aqui. Tudo que temos, tudo que fazemos é só para agora. A vida que experimentamos é só esta. Não! A melhor vida não é esta. A melhor experiência, a melhor satisfação não é a que o mundo pode nos dar. Mesmo na carreira cristã, a sua experiência dentro da igreja, por melhor que seja, não é melhor do que a vida prometida e esperançosamente acalentada no coração de cada crente. A vida por vir, a vida eterna, o amanhã eterno, a melhor vida. Cristo experimentou a pior morte, para que eu e você pudéssemos experimentar da melhor vida, a vida que transcende ao tempo e ao mundo terreno, a vida eterna no reino de Deus. João 3,16 afirma o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Aqui? Sim, os teólogos da prosperidade dizem isso, aqui. Os teólogos bíblicos dizem lá. Os teólogos paulinos dizem: pensai nas coisas lá do céu, não nas que são aqui da terra. Existe uma vida maior do que esta. E as experiências do aqui e do agora não serão nunca suficientes para nos dar a satisfação que buscamos e que só poderá ser alcançada no reino glorioso do nosso Redentor. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus, para que onde eu esteja, estejais vós também. João 14. Quando Jesus estava na cruz, você se recorda, isso Lucas registra no capítulo 23 do seu Evangelho, de uma maneira muito especial, com detalhes. Jesus estava na cruz e ele não estava sozinho. Havia ao lado dele 2 ladrões. A multidão passava por perto, zombava, meneava a cabeça com muxoxos. Que absurdo, que tragédia, que perda de tempo, que perda de vida. Os ladrões brincavam com ele, zombavam dele, e estavam na cruz também. Mas Lucas registra um episódio muito especial com um dos ladrões. Num determinado momento, um deles para. Num determinado instante, uma mudança está acontecendo no coração daquele homem mau, vil.
Um homem que merecia estar ali. E ele olha para o seu companheiro de cruz e de bandidagem e diz: ei, pare. Ele não merece estar aqui, nós sim. Há um insight na mente desse homem. Há uma descoberta. A graça de Deus está se esparramando dentro dele. Pare. Ele não merece, nós sim. Então esse homem olha para Jesus e clama: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. E Jesus olha para ele e lhe responde: porque estamos juntos no dia da nossa morte, porque os seus olhos foram abertos, porque o seu coração foi aquecido com minha graça, porque o perdão de Deus que eu vim comprar alcançou seu coração agora. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A pior morte para a melhor vida. Nós merecíamos a morte e não a vida. A cruz de Jesus Cristo é tão especial, porque ela nos mostra algo que vai além do evento físico e material, e no seu miolo encontramos esta grande e simples verdade: há uma morte terrível acontecendo para produzir vida e vida abundante, vida eterna. A morte do Cordeiro de Deus, para que o Filho de Deus hoje possa andar na presença do Pai Celestial com o coração agradecido e aliviado, em paz, desfrutando de vida. Essa é a primeira resposta que eu encontro para essa pergunta: por que a cruz de Jesus tem tanta relevância para o exercício de nossa espiritualidade? Porque ela representa a pior morte para a melhor vida. Mas não é só isso. Existe uma outra revelação que vem da cruz. E a cruz de Jesus Cristo nos mostra também um maior abandono para o maior acolhimento. O maior abandono para o maior acolhimento. Cristo na cruz sofreu a maior de todas as dores. E essa dor não foi meramente física, como eu já disse, fruto apenas dos açoites, das bofetadas, dos socos raivosos dos soldados, por causa dos sofrimentos provocados pelos cravos em suas mãos e pés e pela coroa de espinhos em sua cabeça. Não. A cruz de Jesus não nos fala de um sofrimento apenas nesses termos, de um modo tremendamente misterioso para mim. Na cruz, Cristo teve que amargar uma dor maior do que a física. Teve que suportar uma dor muito mais intensa e dilacerante do que a dor do ultraje humano, da raiva dos homens e do próprio diabo. Cristo teve que amargar a dor de ficar sozinho para pagar o preço de nossa justificação perante o tribunal de Deus, o justo juiz. Cristo na cruz amargou a pior de todas as dores, o desamparo do seu Pai Celestial.
Tanto que na cruz ele bradou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22, parte do Salmo 22. E olhando para alguns comentaristas a respeito, eu vi que o mundo teológico se divide. A maioria pende para o lado do abandono inexplicável, do desamparo. Mas há uma minoria que pende para uma outra direção. E que quando olha para esse acontecimento, diz assim, não, Cristo estava apenas se alimentando com aquilo que poderia lhe fortalecer na hora da cruz. Cristo não ficou desamparado, porque é impossível Deus deixar de ser Deus. E o desamparo afirma que Jesus ficou sozinho. E se ele ficou sozinho, houve um racha na deidade. E então alguns teólogos dizem, isso é impossível. Então, para explicar o Deus meu, por que me desamparaste? Ele apenas recitava na cruz o Salmo 22, como fonte de alimento para a sua alma, para o seu coração. Ora, irmãos, a minha opinião é que, embora ele tenha citado e recitado parte exata do Salmo 22, ele não estava apenas fazendo uma lembrança na palavra de Deus para encontrar forças para seguir em frente. Ele estava cumprindo uma palavra profética presente no Salmo 22, a respeito dele e a respeito do que estava acontecendo com ele. Jesus estava de maneira encarnada, praticando, experimentando a Escritura e dizendo, o que ela afirmou é verdade. E isso está acontecendo agora. Eu creio que houve o desamparo. E cabe aqui um esclarecimento rápido. Creio que na crucificação não houve rompimento algum na essência da natureza divina. Pois Deus não pode alterar aquilo que Ele é essencialmente. A Bíblia, em Tiago, nós vemos isso, que em Deus não há variação, nem sombra de mudança alguma. Mas eu creio que o que houve foi um rompimento temporário para cumprimento de uma função específica que ele veio realizar. E só poderia realizar na cruz, que foi pagar o preço da nossa justificação, realizá-la inteiramente. Deus tinha que estar assentado, o Pai, no trono do juiz, e Cristo deveria comparecer diante dele, como maldito por causa do nosso pecado, para sofrer o dano no nosso lugar, como homem perfeito, e assim realizar inteira, cabalmente, a nossa redenção. Ele sofre a ira de Deus, que deveria ser canalizada e direcionada para mim e para você. Ele recebe toda a carga da ira de Deus, sozinho, sem ajuda de ninguém, inexplicavelmente sendo o Deus Filho, e diante do Pai dizendo, derrama o cálice da tua ira contra o pecado, porque eu, como santo do Senhor, estou disposto a pagar e redimir pecadores.
justificá-los. A tua ira sobre mim, a minha bênção sobre os homens. O que houve, portanto, foi um rompimento temporário nos laços de comunhão entre o Pai e o Filho, de tal modo que o Filho sozinho ficou para realizar a obra de justificação de nossas vidas, arcando com todas as culpas e penalidades do nosso pecado, perante o juízo e a manifestação da ira de Deus contra a nossa maldade. Cristo na cruz, portanto, enfrentou a maior vergonha para nos conceder a maior de todas as honras, a possibilidade de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus por meio do seu sacrifício. O evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12, disse exatamente isso. Deus falou por intermédio dele. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele, a saber, aos que creem no seu nome. Cristo deu-nos isso, essa grande honra, mas o que custou a ele? O maior de todos os vexames, a maior de todas as vergonhas. Há um terceiro elemento que brota da cruz de Jesus Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a pior morte para a melhor vida. Eu vejo também o maior abandono para o maior acolhimento. E, em terceiro lugar, eu vejo também o maior preço pago para o maior compromisso a ser assumido. O maior preço pago para o maior compromisso a ser assumido. As Escrituras afirmam que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,8, palavras do apóstolo Paulo. Jesus disse, isso está registrado em João 15,13, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos queridos, Cristo pagou o preço por nossa vida. Ele consumou a obra de nossa salvação. Por isso, nós também devemos estar dispostos a pagar o preço de viver com Jesus e para Ele. E esse preço diz respeito àquilo que nós precisamos oferecer ao Senhor, em termos de consagração e dedicação voluntárias de tudo que somos e de tudo que temos. Em Lucas, no capítulo 14, eu quero ler esse trecho com os irmãos. Você pode apenas acompanhar a leitura que eu vou fazer. Lucas, capítulo 14, são apenas 2 versículos, 26 e 27. Palavras de Jesus para mim e para você. Lucas 14, 26 e 27. Grandes multidões iam ao encontro de Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não ama menos, não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos queridos, Cristo pagou o preço. Ele não mediu limites. Ele não estabeleceu ambientes para ir até aqui. Quando nós olhamos para a nossa condição de pecadores, é preciso que nós tenhamos uma convicção de que nós somos habilitados para ir muito longe para pecar.
Nós temos toda a capacidade de pecar. Eu e você. Quando olhamos para nós, para a nossa natureza contaminada, depravada, nós precisamos concluir assim, que nós podemos ir longe para pecar. Mas quando nós olhamos para a cruz do nosso Salvador, nós somos capazes de também concluir de que não há lugar tão longe que Ele não possa nos alcançar. Se o pecado é capaz de nos levar aos mais profundos abismos, a fim de nós pecarmos, a graça de Jesus é infinitamente maior e mais forte para nos alcançar nos mais abismais ambientes da existência humana. E Ele nos toma, porque Ele pagou o preço. Ele nos acolhe, para que nós também saibamos agora pagar o preço. Maior preço pago, para o maior compromisso a ser assumido. Celebrar a Páscoa cristã, falar dos temas da ressurreição, da vitória de Cristo, parece que é algo que fica muito longe. Ou então, olhamos apenas para trás, numa espécie de saudosismo histórico. Isso aconteceu. Ficamos no âmbito do material e do físico. Ele sofreu, olha lá, veja só, quanto sangue, quantas bofetadas, quanta dor, que coitadinho. Ei, era para mim, para você. Tudo isso aconteceu para que um caminho novo se abrisse diante de nós. E agora nós pudéssemos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Que queres? Estamos prontos a te servir e a te seguir. Meu irmão querido, minha irmã querida, Jesus pagou o preço por você. E você? Está disposto a pagar o preço por Ele? A palavra de Deus acabou de ser lida. Palavras de Cristo: se alguém não amar menos pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e a sua própria vida, não é que fica difícil, não pode, disse ele, ser meu discípulo. Cristianismo não é uma história fantasiosa para acalentar a ânsia religiosa de nossa alma. Não, é vida em Jesus. E vida em Jesus implica em grandes transformações históricas, que começa dentro de mim, não do lado de fora. É no meu caráter, é na minha alma, é naquilo que eu sou essencialmente. O que precisa ser mudado para você ser um cristão genuíno, um discípulo verdadeiro? Que tipo de preço você ainda não pagou por causa de Jesus? O que o acorrenta ainda nas garras do mal e do próprio pecado? E endurece, enrijece o seu coração. E não deixa que o seu coração seja coração de carne, maleável, ao toque da graça de Deus, para conduzi-lo pelos caminhos do viver. O que o atrapalha no seu seguimento de Jesus? Irmãos, eu sei que isso é um grande desafio, mas é para mim, não é só para você. Eu queria que o Evangelho fosse muito mais adocicado, humanamente falando. Seria tão confortável eu subir a este púlpito e falar coisas suaves, tranquilas, que não exigissem tanto de nós, da nossa humanidade. Mas não estou apelando à sua humanidade,
Eu estou apelando à sua fé. A humanidade redimida, transformada por essa cruz, pela obra espiritual que nela aconteceu, pelo Redentor. Eu apelo ao seu coração na força do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para transformar qualquer ser humano, sempre para melhor, e levá-lo sempre para mais perto de Deus e do seu reino. Ouça com atenção o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz assim: Ele, Cristo, morreu para que todos nós, Ele morreu por nós, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual será a sua resposta ao Senhor que nos salvou, ao Deus que nos amou e ao Espírito que nos habilita para produzirmos frutos no seu reino, em termos de compromisso com a mensagem que emana da cruz de Cristo? Qual será a sua resposta? Que o Espírito do Senhor abra novas oportunidades para que você creia, confie e dependa do Senhor, entregando-se inteiramente a Ele e aos seus cuidados, para a glória dele mesmo. Quem sabe, para a alegria das pessoas que convivem com você, especialmente os seus pastores. Que Deus seja louvado. Amém?